Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao capítulo 3, com o tema de hoje, Lei de Hess. A variação da entalpia envolvida em uma reação química depende exclusivamente da entalpia inicial e final dos produtos. Por exemplo, nessa reação do carbono grafite mais oxigênio, ela pode formar diretamente o CO2, ou ela pode acontecer em duas etapas. O carbono grafite mais oxigênio forma o CO e esse CO reage com o oxigênio formando o CO2. Mas preste atenção, o reagente inicial é esse e o produto final é esse, tanto para a equação direta quanto para a equação indireta. Então, a entalpia envolvida vai ser igual para cá ou para cá. Vamos continuar aqui no exemplo. No primeiro caminho, a gente viu que o ΔH foi de menos 393,3. No segundo caminho, que foi a reação indireta, a primeira parte da equação, onde formou o CO, liberou 110,3 kJ. E a reação continuou, esse CO entrou em combustão e formou o CO2. Somando a energia liberada aqui com a energia liberada aqui, vai ser o mesmo valor de energia liberada no primeiro caminho. Então, o que depende é da entalpia inicial e da entalpia final. Os estados intermediários, se vai ser em 2, em 3, em 4 etapas, não vai diferenciar o envolvimento da entalpia, se é ganho ou se é perda. Baseado nisso, quando não é possível fazer as medições experimentais para determinada entalpia de reação, como a gente já tem visto nas aulas anteriores, os valores tabelados, que foram obtidos através de experimentos, os valores calculados de entalpia usando energia de ligação. Quando a gente não tem para a reação que a gente quer calcular, quer saber o ΔH, a gente usa um conjunto de equações termoquímicas nas condições padrões que permita esse cálculo, fazendo um rearranjo de reagentes, produtos e coeficientes estequiométricos. É o que eu vou explicar nesse exemplo. Por exemplo, dada a reação C6H12O6 mais 6O2, reação acontecendo, formando 6CO2 mais 6 água. Consideradas entalpias de reação abaixo, a energia liberada da reação do metabolismo de 1 grama de glicose no organismo é. Então, aqui a gente vai partir de dois cálculos. Então, baseado nessas reações que já possuem os seus valores de ΔH calculado, a gente vai calcular o ΔH dessa reação. Então, se precisar inverter de um lado para o outro, multiplicar os coeficientes estequiométricos, a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu preciso de C6H12O6. Qual equação que já tem os valores tabelados possui essa substância? A primeira equação. Só que tem um detalhe. Eu quero que essa substância esteja no lado dos reagentes. E na equação 1, ela está no lado dos produtos. Não tem problema, eu vou inverter a equação. Pessoal, eu não vou colocar o estado físico, aquoso, gasoso, para a gente ganhar tempo. Então, eu vou pegar e inverter. Então, C6H12O6, que era produto, virou reagente. E continuo copiando a equação. Nesse caso, o que eu modifiquei da equação original foi a inversão. O que era reagente passou a ser produto. Quando eu inverto a reação, eu inverto também o sinal. Era menos 1263, vai ficar mais 1263, certo?
Pronto. O próximo elemento é o oxigênio. Só que o oxigênio, eu tenho ele na equação 1, na equação 2, na equação 3, então eu vou deixar ele por último. Vamos passar agora aqui para o CO2. Eu preciso de 6 CO2 no lado dos produtos. Onde tem CO2? Na equação 3. Só que eu tenho do lado dos reagentes. Então, a gente já viu, se está do lado do reagente, não tem problema, é só inverter. Então, vamos inverter essa reação. O que era produto vira reagente. Então, carbono mais oxigênio, vou passar para o outro lado, formando o CO2. Se eu invertir, o ΔH, que era positivo, passa a ser negativo. Só que tem outro detalhe, eu preciso de 6 CO2 e aqui eu só tenho 1, então eu vou multiplicar a equação inteira por 6. Então eu boto um 6 aqui, boto 6 aqui, boto 6 aqui e aqui também multiplica por 6. Agora vamos para a água. Preciso de água do lado dos produtos. Onde tem água? Tem aqui na equação número 2 e ela já está do lado dos produtos. Ótimo! Então, vamos copiar a equação. Mais meio O2 formando água. Já está do lado certo, então eu não vou mexer no sinal, vou só copiar. O detalhe aqui é que são 6 águas. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por 6. E agora? A gente não mexeu nos oxigênios. Mas a gente já tem oxigênio aqui das outras equações. Para a gente saber se a equação está certa, todos os outros elementos vão ter que ser simplificados. Então, vamos começar aqui a fazer os cortes. Eu preciso, então, vamos lá na equação original. C6H12O6, está aqui. Então, vamos jogar ele aqui embaixo. C6H12O6. Preciso de 6O2, está aqui. Mais 6O2. Só isso que eu quero do lado do reagente. 6 CO2 do outro lado, tem? Tá aqui. 6 CO2. Mais 6 águas. Estão aqui. Mais 6 águas. Para saber se o cálculo tá certo, todo o restante vai ter que ser simplificado, ó. Esses 6 carbono do lado do produto, eu simplifico com esses 6 carbonos do lado do reagente. Esse 6H2 com esse 6H2. Ó, 6 vezes 1, 6 dividido por 2, 3. 3O2 com 3O2. Então, eu simplifiquei certo. Então, eu fiz aqui tudo certinho. Agora, é só fazer a continha. Então, ficou mais 1.263 menos 394 vezes 6. E ficou 6 vezes menos 286. Quando vocês fizerem essa conta, vai chegar nesse valor de menos 2.817 quilojoules. Só que o exercício não está pedindo o ΔH da equação. Ele está pedindo, vou passar aqui para outro slide que já ficou uma bagunça. Ele está pedindo a energia liberada na reação do metabolismo de 1 grama de glicose. E dando essa informação aqui, que cada mol de glicose tem 180 gramas. Então, 180 gramas está para 1 mol, que está para qual foi o valor que a gente calculou da equação que liberou 1 mol de glicose, foi 2.817 quilojoules. Só que o exercício que é agora para 1 grama. X. A hora que fizer essa continha, vai chegar no valor de
15,65. Então, 1 grama de glicose liberou 15,65. Esse valor absoluto, esse valor seria negativo. Por que aqui nas alternativas não tem sinal? Porque já está falando que é energia liberada. Se é energia liberada, é valor negativo. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, lei de Hess é isso. É você tentar, se inverter a reação, você inverte o sinal. Se precisar multiplicar os coeficientes por determinado número, você multiplica o valor da entalpia também. Então, com isso, vocês estão aptos para resolver as atividades da página 66. Um abraço e bons estudos!